vez o pastor ele está no último módulo do ano de transição de igreja em célula, e ele pediu que novamente eu o substituísse. E a gente vai dar continuidade no tema dessa série que a gente está falando sobre a gente falando sobre o tempo de agradecer. Muitas vezes a gente deixa que a rotina do nosso dia a dia impeça que a gente olhe para os detalhes, assim como o Thomas falou, e agradecer a Deus porque nós temos um lugar para morar, nós temos comida, nós temos, grande parte, temos um emprego, podemos morar num país onde temos liberdade para adorar a Deus, entre outras coisas. E normalmente a gente falha nessa parte de agradecer. Lógico que quando você ganha um super presente de Deus, alguma coisa que você está esperando, fui curado de alguma coisa, ou consegui comprar um carro, por exemplo, é fácil a gente lembrar de agradecer, mas que a nossa vida, o intuito dessa mensagem é que a gente tire esse mês para agradecer, mas que a gente possa incentivar o nosso coração e que a cada semana, a cada dia a gente possa estar olhando com outros olhos para as coisas que acontecem na nossa vida e aprendendo a agradecer, mesmo que a gente às vezes não entenda e não veja o porquê das coisas, mas que a gente possa agradecer. Amém? Vamos dar uma recapitulada. Hoje o tempo provavelmente vai ser um pouco mais curto, então a gente vai dar uma recapitulada no que a gente viu. Primeira semana dessa série a gente falou sobre agradecer pelo amor de Deus. A gente está seguindo o livro de Malaquias e lá no capítulo 1, versículo 2, se você já quiser abrir sua Bíblia aí em Malaquias, a gente vai continuar em Malaquias hoje. No capítulo 1, versículo 2, tem uma parte do versículo que Deus fala: eu sempre os amei. E nesse dia, nesse culto que a gente ouviu sobre agradecer pelo amor de Deus, a gente foi incentivado a lembrar do amor que Ele demonstrou por nós. E se você não estava aí, procura no Face lá, deve ter o link para a pregação. Na semana seguinte, nós agradecemos pela fé. Nós aprendemos a agradecer pela nossa fé, por a gente ter a oportunidade de ter um lugar, uma comunidade de fé, onde a gente pode partilhar com as pessoas a nossa fé. A gente tem liberdade para adorar e para professar a nossa fé, mas que a gente possa exercitar essa fé. Nesse dia a gente leu, continuando em Malaquias capítulo 1, versículo 11, a Bíblia fala: pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. É um prazer para a gente poder ter um Deus todo-poderoso que ainda assim se importa conosco. Dando continuidade hoje, o Wilson pediu que eu estivesse falando sobre o tema agradecendo pela família. Nessa semana nesse mês de gratidão, hoje a gente vai olhar e aprender com o texto de Malaquias como a gente pode agradecer pela nossa família. O foco principal hoje, a gente vai falar sobre os casais, porque a gente vai ler mais para frente, mas a Bíblia fala que quando você deixa seu pai e sua mãe, se torna um só, você cria outro núcleo familiar.
E é sobre essa família principal, marido e mulher, que a gente vai falar hoje. Engloba por consequência os filhos, mas a gente vai dar um pouco de ênfase nisso. E se você ainda não é casado, presta bem atenção e começa a pedir para Deus para que Ele já reserve um homem ou uma mulher para a sua vida, que possa seguir o caminho do Senhor com você, com as coisas que a gente vê hoje, vai estar vendo hoje. Vai estar vendo? Parece telemarketing, né? Vamos lá. A gente vai falar sobre a família. Agradecer a família que Deus nos deu. A família foi algo que Deus instituiu. Como eu disse lá em Gênesis, Deus fala, apesar de Adão e Eva não ter pai e mãe, Ele fala que institui ali que o homem e a mulher vai deixar o pai e a mãe e vai se tornar um. Deus tem um propósito nisso. Quando Ele instituiu o casamento, Ele tinha e ainda tem o mesmo propósito. Para conversar um pouco sobre o livro de Malaquias, antes da gente ler, o Malaquias é o livro que está sendo usado como base para as nossas reflexões, e o contexto de Malaquias é um tempo onde o povo de Deus ele já tinha passado por algumas experiências. O povo de Deus na história, ele já tinha sido julgado por Deus e tomado com a permissão de Deus por outras nações. Foi levado para o exílio o povo de Deus. O povo de Deus tinha a ideia que, pelo fato de Deus ser o Deus de Israel, eles estavam tranquilos, eles podiam fazer o que algumas pessoas, em algumas épocas, as pessoas pensavam que eles estavam tranquilos e nada podia acontecer com eles. Mas Deus é um Deus justo, Deus poderoso, e Ele se agrada de quem realmente leva a sério os compromissos que tem com Ele. E por isso o povo de Deus foi julgado. Foi alertado muito. Se você pode caminhar pelos profetas, você vai ver. Foram muitos alertas e até que o julgamento veio. Na sequência, eles foram para o exílio. E em Malaquias, o povo já tinha voltado para a terra. As cidades que tinham sido destruídas, principalmente Jerusalém, estavam sendo reconstruídas. O templo, eles já tinham novamente um templo que tinha sido destruído. E o povo tinha voltado para a terra, mas existia alguma coisa que faltava ser restituído, que era o relacionamento com Deus do jeito que ele deveria ser. E aí entra o texto que a gente vai ler hoje de Malaquias. Malaquias 2, do 13 ao 16. Não sei se vai dar para ler, mas você pode abrir na sua Bíblia aí. Eu vou ler a versão NVI, ok? Vou dar mais um tempinho. Pode achar aí, Malaquias 2, do 13 ao 16. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso,
tenham bom senso, não sejam infiéis. Esse texto é um texto de Malaquias, profetizando, alertando ao povo. Quando a gente olha para os profetas, a gente vê uma tarefa dada por Deus para eles, que é a tarefa de mensageiro. Eu tenho aprendido e estudado um pouco sobre os profetas, e uma coisa que eu tenho aprendido, o trabalho dos profetas é baseado nessas três coisas: passado, presente e futuro. Mostrar ou lembrar do passado, comparar com o presente e alertar sobre o futuro. Nesse de Malaquias, a gente pode ver sobre o profeta mostrando o passado. O texto: choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. Quando a gente olha para esse já não dá a atenção, a gente para pensar e olha, ou seja, se ele já não dá, houve um tempo em que Deus estava no templo e as ofertas, a adoração que lhe era entregue no templo eram aceitas. E as pessoas não tinham que se desesperar porque Deus já não respondia às orações. E o profeta também fala no versículo seguinte: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Quando ele fala mocidade, ele está chamando a atenção de compromissos que foram feitos no passado, alianças que foram feitas no passado. Então, coisas que Deus tinha dado, alianças que Deus tinha instituído com as pessoas através da aliança do casamento, coisas que foram feitas diante de Deus e que Deus se alegrou. Só como eu disse, passado, presente e futuro. Passando na ordem cronológica, o profeta olha para o passado e ele compara com o presente. No presente, olhando os mesmos versículos, a gente pode olhar que hoje, no tempo atual, como se a gente estivesse na época de Malaquias, as pessoas choravam e gemiam porque Deus já não dava atenção às ofertas e as aceitava. Quando pensa, imagina você chegar aqui, semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e durante algum tempo você buscar a presença de Deus e nada. Parece que Deus não está respondendo. E chega uma hora que as pessoas começam a se desesperar e buscar, mas como que funciona isso? Se o motivo de Deus não aceitar? O presente, quando o profeta está comparando com o presente, ele está chamando a atenção para alguma coisa que precisa ser mudada. E na verdade, a mudança não é em relação a dar oferta, nem ir ao templo, nem a adorar. Não é isso que o profeta está recriminando, mas é fazer isso quando a sua vida, quando a promessa de fidelidade que você cumpriu, que você fez na sua mocidade, quando um pacto, uma aliança que você fez, porque quando você entrega nas mãos de Deus o teu casamento, quando você casa, e Deus está olhando para isso com bons olhos, mas Ele entende que além de um compromisso com a sua esposa ou com seu marido, você está fazendo um compromisso com Deus de se manter fiel àquela aliança que você está fazendo. E essas pessoas, nesse tempo, não tinham elas achavam que eu tinha que ir no templo, oferecer sacrifício, oferta para Deus, mas não ligavam para as outras coisas, para as alianças, para os pactos, para os compromissos que haviam feito com Deus. Quando
quando alguém se casa diante de Deus, Deus faz eles um só. Que Deus espera que esse voto seja cumprido. E alerta sobre o futuro. Ele olhou para o passado e viu uma época onde as pessoas buscavam a Deus, uma época onde Deus estava se fazendo presente, se fazendo visto, sentido, ouvido, constando com uma época que isso já não mais acontecia, mas apontando os erros. Vocês precisam mudar nisso, nisso e nisso. E olhando para o futuro, fala no versículo 2, no capítulo 2, versículo 16 de Malaquias: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Para pensar nesse versículo, eu estava tentando olhar e interpretar, quando Deus fala assim, simplesmente Deus está querendo dizer que Ele ama e preza pelo compromisso que você fez com Ele ao se casar. Você fez um compromisso com Cristo, com Deus ao se casar. E através disso, Deus espera isso de você. Ama a família. Foi Ele quem fez a família e foi Ele quem tornou esse casal. Eu queria ler um outro texto da Bíblia, onde a gente pode olhar para esse com outros olhos, e isso pode impactar a sua vida, se você sendo casado ou não, no seu casamento, mas em qualquer área da sua vida, em relação a compromissos, a votos, a alianças que você fez com Deus. Está lá em Gênesis 4, versículo 1. Pode abrir para a gente acompanhar. Acho que ficou pequeno também. Vamos lá. Todos acharam? 4. Algo bem importante para nós. Vamos ler. Versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel se tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Ou seja, o propósito de Deus estava nessa família. Um homem, uma mulher, gerando filhos e cumprindo com o compromisso diante de Deus. Continuando, versículo 5. 3, desculpa. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Você pode ver um paralelo aí, porque Deus não aceitou a oferta de Caim, assim como não estava aceitando a oferta do povo de Israel na época de Malaquias. Continuando no texto, Deus fala: disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus, através de Malaquias e na vida de Caim, estava alertando para que o povo não fosse conquistado pelo pecado.
porque a consequência de ser dominado pelo pecado era a morte. Então, Malaquias estava apontando para o futuro e falando: muda de atitude, volta ao jeito que era, muda de atitude, porque o Senhor tem misericórdia se você mudar de atitude. Mas se continuar assim, você vai ser, assim como falou para Caim, dominado, conquistado pelo pecado. Quando a gente pensa nos dias de hoje, que paralelo a gente pode traçar das famílias, dos casamentos da época de Malaquias e os casamentos de hoje? Os votos feitos em relação à família têm sido guardados? Aplica isso a nós hoje. Deus não mudou. Pensa na sua vida, pensa na sua família, mesmo que você só esteja no papel de filho. Como tem sido a sua vida? Deus instituiu a família, Ele continua amando a família e continua prezando pelos votos que foram feitos e nós fizemos e fazemos com Ele. Como que está a sua vida hoje? Tanto no seu relacionamento matrimonial, mas na sua vida toda, assim como Caim. Caim não tinha diretamente a questão da aliança de casamento, mas ele tinha uma aliança com Deus, que ele estava simplesmente indiferente, que era o mesmo caso do povo de Israel na época de Malaquias. Eles simplesmente estavam indiferentes à vontade de Deus, à alegria que eles podiam proporcionar para Deus. Eu queria fazer alguns comentários. Você, além de... se você não casou ainda, então eu queria falar para você usar esse tempo para orar, para que Deus esteja no primeiro lugar na hora de você escolher, de tomar decisões e de fazer votos, porque Ele quer que você cumpra esses votos. E se você buscar a Deus na hora de escolher para fazer esses votos, com certeza Ele vai estar junto na hora de te ajudar a cumprir esses votos. Você que não casou, ou você que também já casou, de ser bênção na sua família, como filho, como irmão, como filho de Deus, honrar a família onde Deus te colocou. Deus é sábio e soberano. Ele sabia o que estava fazendo quando te colocou na família que te colocou. Agora pede para Deus te dar sabedoria. Como você pode ser bênção na casa, na família em que Ele te colocou? Já casou? Para pensar se tem alguma coisa que Deus quer que você conserte e arrume. Porque a infidelidade lá no tempo de Malaquias estava diretamente ligado ao adultério, a largar a esposa e arrumar uma esposa nova. Mas existem outras maneiras em que a gente pode ser infiel aos nossos cônjuges, seja a esposa, seja o marido. Às vezes a gente promete coisas, fala coisas e não cumpre. Às vezes a gente deixa ser levado a provocar situações onde a outra pessoa vai estar com a flor da pele. Às vezes a gente falha também nessas áreas. Para pensar. Pede para Deus te colocar na tua mente se tem alguma coisa que você precisa consertar, arrumar. Pede para Deus te dar capacidade e disposição para que você invista tempo, amor, suor, lágrimas e o que mais Ele te guiar a fazer, para que você possa manter o compromisso que você fez com Deus.
quando Deus instituiu a família, Ele fez para um contexto e apenas um contexto, sem segundos, sem plano B. Quer que você cumpra esse compromisso, Ele está interessado em te ajudar. Então pede para Ele que você esteja sendo capacitado, que suas forças e paciência, misericórdia, alegria e amor se renovem a cada dia. Se por acaso você é casado e não entregou o seu casamento para Deus, você tem a chance e é a hora de fazer isso hoje. Quando a gente for orar, entrega para Deus o seu casamento, a sua família, que a gente possa mesmo estar a cada dia buscando em Deus. Se você não é casado, peça para que Deus te dê sabedoria para que quando você escolher, você possa investir tempo, amor, suor, lágrimas e tudo aquilo que vem com o casamento, mas que o compromisso estabelecido com Deus seja mantido. Se porventura você já teve um compromisso desfeito, eu incentivo a você que você entregue nas mãos de Deus e peça para que Ele mostre que passos você deve tomar. Ele quer restaurar a sua vida. Se é algum casamento que porventura não tenha maneiras, por alguns motivos, de serem refeitos, peça para Deus dar sabedoria em como agir, como tratar disso. E esteja aberto, porque Deus quer usar pessoas que estão aqui, pessoas do corpo, do nosso corpo, filhos de Deus, para que possam ser suporte para você nessa área, que possam caminhar com você durante um tempo, para que você possa ter a sua vida restaurada. Não por essas pessoas, por Deus, mas Deus quer usar pessoas como um instrumento. Vou fazer um convite para vocês. Fiquem de pé. E principalmente casais, que vocês estivessem juntos. Se você não tem esposa ou marido, mas sua família está aqui, pode, seus pais, núcleo familiar, pai. Se você já casou, você fica dos seus para baixo, ok? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Aqui, né? Agora eu perdi. Por exemplo, seu Franco e Dona Wanda. Exato. Seu Franco e Dona Wanda, só os dois. Agora, quem tiver filhos que ainda moram com você, que ainda estão sob sua responsabilidade, não casou, chama eles para perto de você. Se tem agregados, pode levar. E se você não tem, se você está com seu namorado ou namorada, use esse tempo para orar para Deus, pedindo pelo segmento da caminhada. E se você está aí sozinho, ora para Deus do mesmo jeito. Ora pela sua família, pelos seus pais, pelos seus irmãos e pela futura família que você vai ter. Se estiver sozinho, se você tiver duas pessoas sozinhas, você pode juntar e orar. Mas eu queria convidar vocês a que a gente usasse esse tempo para agradecer a Deus pela nossa família, renovar e reafirmar nossos compromissos, para que nós não cheguemos ao ponto de estarmos como esse povo, que Malaquias teve que intervir e falar: vocês estão tão longe no compromisso que vocês fizeram com Deus, que Ele já não ouve e já não mais se agrada daquilo que vocês estão entregando para Ele.
Se for preciso pedir perdão, perdão faz parte do processo. É necessário e muito proveitoso. Se precisar fazer, faça. Se Deus está tocando no coração alguma coisa que você precisa pedir perdão, faça. Eu vou dar uns minutinhos para que vocês possam orar em família, agradecendo a Deus pela sua família. Então a gente vai finalizar o culto. Que você possa agradecer a Deus pela sua família, pedir para que Deus restaure aquilo que Ele tem que restaurar, e para que eles, a partir de hoje, se já não é, passe a ser o foco e o principal alvo, e a principal pessoa a ser agradada e ser alegrada com a tua família, com a tua casa, com a tua vida. Amém? Eu queria que a nossa oração como igreja é que a gente possa, a cada dia, ver essas pessoas que eu achei. Eu queria ter de todo mundo, dos recém-casados, mas não achei fotos de pessoas, mas que daqui a alguns anos essas pessoas possam estar como essas e continuando e servindo a Deus, e ensinando para os nossos filhos, ensinando para os filhos dos nossos filhos o que é vir a Deus, o que é não desistir dos compromissos que a gente faz com Deus. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu ouvi uma música. A gente não vai cantar ela é uma música em inglês, mas ela é uma música que fala sobre um jardim. E eu vou ler a letra, a tradução dessa música. E eu queria que o desejo da nossa igreja seja que as famílias da nossa igreja sejam os componentes que formam esse jardim para Deus. Que o nosso desejo como igreja seja, e oração seja a letra dessa música, que a gente possa, através das nossas vidas, das famílias dessa igreja, construir um jardim para Deus. Assim, quando eu falar jardim, você pensa na sua família, na nossa igreja como família, a família de fé que Deus tem nos dado, que a gente possa ser exemplo. A letra fala assim: eu quero construir para ti, Deus, um jardim, em meio a uma terra deserta e seca. Eu encontrarei um rio neste lugar. Sim, eu encontrarei um rio neste lugar. Eu tenho visto um jardim crescer em uma terra cheia de justiça. Eu tenho ouvido o choro de uma mãe para que seu filho volte a ter vida. Eu tenho visto uma alma murcha como pétalas que caem na água. Eu tenho visto uma flor crescendo, lentamente se levantando na direção do sol. Ninguém sabe o que Deus tem visto, enquanto o homem destrói este jardim. Mas nós, como povo de Deus, como família compromissada, com compromisso e aliança que nós fazemos com Cristo, com as mãos sangrando, nós somos aqueles que plantaremos as sementes, e Deus, Ele fará de novo nova todas as coisas, e Deus fará de novo vivas todas as coisas. Eu quero construir um jardim para ti. Eu quero, no meio da terra seca e deserta desse mundo, que a minha vida, que a minha família e a minha igreja seja um jardim
que leve beleza, perfume, amor, alegria de Deus. Que as nossas famílias, que a nossa igreja possa ser parte desse jardim que brota em meio à sequidão dos corações que a gente vê no mundo aí fora, que já desprezam aquilo que Deus fez por elas, desprezam os compromissos, assim como lá em Malaquias desprezam os compromissos que fizeram com Deus e esperam assim o favor de Deus. Nós queremos ir na contramão e ser as pessoas que cumprem com os votos que fizemos com Deus, porque Deus é fiel. Deus se alegra da nossa vida, como nós colocamos as nossas vidas e cumprimos os votos que fazemos com Deus. Feche os teus olhos.